muita desinformação e muita mentira em relação à fraude do INSS. Então, aqui nós vamos mostrar situações que você não vai ver na Globo, não. Pelo contrário, a Globo está dando uma desinformação. E eu vou te mostrar aqui. O que ocorre? Estão falando aí aos quatro ventos que a fraude do INSS é 90 bilhões de prejuízo das fraudes do INSS. Mentira. E eu falo mentira a partir daquilo que a gente pesquisou nas fontes oficiais. Polícia Federal, Controladoria Geral da União não identificou 90 bilhões de fraude, de prejuízo em relação ao INSS. Isso é conversa para boi dormir. Isso é alimento para a extrema-direita. Vamos aqui, olha aqui. Alerta de desinformação. É falso que o INSS teve fraude de 90 bilhões em empréstimos consignados em 2023, no governo Lula. É falso. O relatório da Controladoria Geral da União em nenhum momento fala que houve uma fraude de 90 bilhões. E destaca também que o número de reclamações sobre consignados no INSS bateu recorde, verdade, mas foi em 2021 e que caiu em 2023. Então, tome cuidado com essa mentira, com essa desinformação. Qual que é a verdadeira, então, informação, Andréia? Olha o que o G1 falou e que o Globo News reverberou e tudo e tal de coisa. Disse assim, ó, investigações avançam sobre empréstimo consignados do INSS. Só em 2023 foram 35 mil reclamações. A Globo está errada. A G1 está errada. A Globo News está errada. Não foram 35 mil reclamações em 2023, não. Não, André? Não. Foi mais. Foi mais, André? Foi. Foi mais. Foi 43 mil. Só que observe esses dados aqui. Olha aqui. Em 2023, foram 43 mil reclamações. No universo de 23 milhões de aposentados, que significa 0,01% de reclamações em relação ao número de aposentados. Então, a Rede Globo, Globo News, está tentando fazer um estardalhaço todo, só que está usando desinformação e os números errados, porque não foi nas fontes oficiais. Só que se quiser fazer estardalhaço de fato e de verdade, nós vamos passar para a próxima página. Aí sim, isso aqui tem que ser mostrado. Olha aqui. Reclamações sobre empréstimos consignados. Em 2021, bateu o recorde. Durante o governo Bolsonaro, foram 110 mil reclamações. Em 2022, continuou do mesmo jeito. De um universo que bateu de 130 bilhões em empréstimos, bateu em 2022 com 2021, 168 mil reclamações. Bateu 168 mil reclamações do universo de 130 bilhões de empréstimos em 2021 e 2022. E só em 2021 foi 110 mil reclamações. Em 2023, Andréia, bateu 35 mil reclamações. Isso aqui, ó, esse dado do Lula, conforme o G1 e tal. Só que não foi 43 mil. Mas eu quero que você perceba a diferença. Foi 43 mil no ano passado, em 2023, de reclamações. 43 mil reclamações. Que chegou a 0,01% em relação ao número de aposentados e pensionistas. Agora, em 2021, foi o recorde. Foi 110 mil reclamações durante o governo Bolsonaro.
Juntando 2021 e 2022 no governo Bolsonaro, foi 168 mil reclamações. Só que essa parte ninguém conta. Só querem ficar batendo no dado errado de 35 mil reclamações do ano passado, sendo que no Bolsonaro chegou a 168 mil reclamações. Mas essa parte aí é fichinha. Essa parte aí é fichinha. É fichinha, André? É fichinha. Porque tem essa outra parte aqui. Só a Ambec registrou 7.500 reclamações. A Ambec é a empresa vinculada ao careca do INSS, que contribuiu inclusive, para a campanha política de Bolsonaro em 2022 para ver se ele era eleito. O careca do INSS, que segundo a Polícia Federal está envolvido até o fio de cabelo da cabeça, nessa empresa aqui dele teve 7.500 reclamações. E quais foram as medidas adotadas pelo governo Bolsonaro diante dessas reclamações? Porque isso tudo que eu estou explicando para vocês está nos sites oficiais. Vou te mostrar aqui, ó. 2021, governo Bolsonaro. Está aqui, ó, no site oficial de 2021. Olha aqui. Olha aqui, ó. Tá grande? Bota grande, bota grande. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Publicado aqui, ó. Tá vendo aí? Publicado em 17 de 10 de 2021. Fontes oficiais. Crescem reclamações sobre cobranças indevidas de consignados. Fontes oficiais. Eu estou te falando a partir de pesquisas em fontes oficiais. Não é do que fulano e beltrano tá falando, não. E esses dados sobre reclamações tá na fonte oficial também aqui, ó. Para não vir falar, deixa de ser fofoqueiro, fofoqueira. Olha aqui, ó, não é esse aqui não. Eu quero mostrar o outro. A outra fonte oficial aqui, de onde a gente tirou, que é do site oficial consumidor.gov.br. Tá aqui, ó. Tá aqui. Boletim de consumidor 2023. Você clica aqui, vai estar o boletim. Boletim 2022, boletim 2021. Você clica aqui, vai ter todos esses relatórios que eu fiz o resumo aqui para vocês. Tá as fontes aqui. Só que isso ninguém quer mostrar. Que durante o governo Bolsonaro o bicho pegou. E estão querendo colocar na conta do governo Lula agora. Será por quê, André? Será porque o governo Lula abriu oportunidade de empréstimo consignado para os trabalhadores de carteira assinada e eles querem atacar o empréstimo consignado? Será que é que está por detrás disso? Ou será que é porque, o que eu acredito mais, eles querem emplacar o candidato deles o ano que vem? Então, se alguém te falar de fraude do INSS envolvendo o governo Lula, é só você mostrar esses dados. Tá, no governo Lula teve 43 mil reclamações no ano passado. Esse ano não tem como porque não está consignado ainda. Em 2023, tá? E no governo Bolsonaro, você sabe quantas reclamações teve de empréstimo consignados? Só em 2021 foi 110 mil reclamações. 2021 e 2022 foi quase 170 mil reclamações. E o que o Bolsonaro fez para combater isso? O pior da história está por vir. Olha aqui. A Polícia Federal identificou transações suspeitas do ex-ministro do Trabalho de Bolsonaro, José Carlos Oliveira, com a Conafer. E ele também assinou um acordo de cooperação com a Ambec, da galera do careca do INSS. Ex-ministro de Bolsonaro do Trabalho, segundo a Polícia Federal, fez transações suspeitas e está sendo investigado. Assim como Onyx Lorenzoni, ministro da Previdência de Bolsonaro, também está sendo investigado. Isso, a Globo News, a Globo, o G1, ninguém destaca. Não é? Agora ficar em picuinha de 43 mil, de 35 mil reclamações no universo dessa possível picaretagem aqui, aí fica difícil. Isso é imparcialidade? Será? Será que eles estão querendo trazer os holofotes para o lugar errado? Para tentar queimar o governo Lula e ver se emplaca
o candidato da direita ou da extrema-direita em 2026? Verdade seja dita, gente. Senta o dedo no like e compartilha essa live. Essa mentira que estão propagando por aí tem que cair por terra. E a verdade tem que vir à tona. A verdade é que ministros de Bolsonaro estão sendo investigados pela Polícia Federal. Da fraude do INSS que tirou dinheiro de aposentados e pensionistas. Essa é a verdade. A outra verdade que tem que ser falada e que ninguém quer falar. A galera da Ambev, dessa empresa aqui, é amiga da família Bolsonaro, que, pelo que tudo indica, é o núcleo da fraude do INSS. E outra verdade que tem que dizer é dados oficiais. Durante o governo Bolsonaro, bateu o recorde de reclamação, 110 mil reclamações. 2021 e 2022, bateu o recorde, 168 mil reclamações. Mas não. Aí ninguém fala disso, ninguém mostra isso. Aí quer mostrar os 35 mil reclamações, que está errado. Também não é 35, é 43 mil. Não vou mentir, não estou aqui para mentir, para enganar ninguém. Então, vamos compartilhar isso. Estão querendo colocar a responsabilidade no governo Lula, sendo que a picaretagem e a investigação, especialmente, está investigando ministros de Bolsonaro. Então, curte a live, compartilhe a live, porque a horda bolsonarista, alimentada pela mídia corporativa, está desinformando as pessoas para atacar e atingir o governo Lula, para emplacar o candidato deles em 2026. Verdade seja dita. Eu estou falando, a gente fez a pesquisa, a gente foi atrás. Se você não curtir, não compartilhar, não comentar, a gente não vai alcançar ninguém, também não vai adiantar nada. Nós vamos ficar aqui, nadar e morrer na praia, e a mentira vai preponderar. A mentira vai sobrepor a verdade. E a galera vai continuar sendo enganada por esse povo. Agora, eu fico percebendo o movimento, né? Tudo. Eles estão tentando colocar a responsabilidade no colo do governo Lula. Sendo que a maracutaia e a safadeza foi feita de fato e de verdade no governo Bolsonaro. Por que, André, eles estão fazendo isso? Eles não sabem a verdade? Não. É porque eles querem emplacar o candidato deles o ano que vem. De direita. É por isso. E tem um monte de gente propagando mentira. Ai, o rombo de 90 bilhões no INSS. Bom, Polícia Federal, Controladoria Geral da União, não falou nada disso. Desse rombo. Agora, não sei de onde você tirou isso. E se tivesse rombo, pode colocar no colo de quem é devido. Que é Bolsonaro. O governo atual está fazendo é desbaratar essa organização criminosa. Essa responsabilidade você pode colocar no governo Lula. Por desbaratar a organização criminosa dentro do INSS. Onde, reitero, ministros de Bolsonaro estão sendo investigados. Ex-ministros. E detalhe, as associações aí, sindicatos e tal, toda, os 12, principalmente os 12 envolvidos nessa maracutaia, é de direita. São vinculados a grupos políticos de direita. Não é de esquerda, não. Aí todo mundo, sindicato então é de esquerda. Não, tem muito sindicato aí. Aqui, central, aqui. Não, tira. Tá tudo trocado aqui. Tem muito sindicato aí que é vendido, que não é de esquerda, não. Que não luta pelos trabalhadores, não. Que é vendido para grupos políticos. E esses sindicatos, essas associações do envolvimento da maracutaia do INSS, dos 12, 9, ou quase todos, é envolvido com partidos de direita. Por isso que eu disse e vou repetir. É só a pena. É só a pena que está sendo puxada. Vai ter político graúdo envolvido nisso aí. Ex-político, se brincar, ex-presidente, ex-ministro. Porque a maracutaia foi muito grande.
A maracutaia estava assim no crédito, no débito, no pixel, né, Nicolas? Só que não vão colocar a culpa no governo atual, não. Essa conta é de Bolsonaro. E ele vai pagar. Porque hoje nós temos uma Polícia Federal atuante e que não é vendida ou cooptada por um projeto de governo como foi durante o governo Bolsonaro. Manietada e sequestrada por um projeto autoritário que inclusive reverberou na tentativa de golpe. Só para você ter ideia. Então coloque aí, meu querido, queremos justiça para os aposentados e pensionistas. Doa a quem doer. E é uma vergonha o que a mídia corporativa está fazendo de desinformação à população brasileira. Estão querendo esconder a verdade de nós, brasileiros. Senta o dedo no like. Compartilha essa live, porque a verdade tem que sobrepor a mentira. Bom, enquanto isso, olha só o que aconteceu ontem. Eu falei para vocês que seria aprovado. Eu só não sabia que ia ser aprovado tão rápido. E não é mais 14 vagas, não. Foram aprovadas ontem 18 novas vagas de deputados federais. Olha aqui. Câmara aprova projeto que cria 18 vagas de deputados federais. Mais 18 vagas serão criadas para deputados federais. Tá pouco, né? 513 tá pouco demais. Vamos inchar mais um pouquinho a máquina política. Aí o problema é o trabalhador. Tem que fazer reforma trabalhista. Aí o problema é o aposentado e pensionista. Tem que fazer reforma da Previdência. Aí o problema é o servidor público. Tem que fazer a reforma administrativa. Enquanto isso, ninguém fala em reforma política para enxugar a máquina política. Pelo contrário, estão engordando ainda mais a máquina política. Foi aprovado, em primeira votação, mais 18 vagas de deputados federais. 513 vai aumentar mais 18. E é importante esclarecer, porque tem gente aí, fascistoide, que desinforma a população, falando que isso foi uma ordem do Supremo Tribunal Federal. Mentira. O Supremo Tribunal Federal realmente disse que tem que haver a redistribuição da quantidade de deputados federais no Brasil conforme a população de cada estado, segundo os dados do IBGE. É a redistribuição dos 513 e não a criação de mais cargos. Pegou o código? A criação de mais cargos foi a forma que eles viram de resolver o problema, mas o Supremo colocou que tinha que ser uma redistribuição dentro daqueles já existentes, por exemplo. Mas para quê, não é? Isso aí vai dar quanto, André? Uns 168 milhões a mais. Coisa pouca. Uma vergonha, gente. E vocês perceberam que quando quer eles aprovam? Na calada dos bastidores, sem dar um pio, vai lá e aprova. E será que o povo está mostrando isso? Olha como é que ficou, segundo os estados. Pelo modelo aprovado, nenhum estado vai perder deputados e 9 ganharão entre 1 e 4 cadeiras. São eles: Amazonas, mais 2 deputados federais. Ceará, mais 1 deputado federal. Goiás, mais 1 deputado federal. Minas Gerais, mais 1. Mato Grosso, mais 2. Pará, mais 4. Paraná, mais 1. E Rio Grande do Norte, mais 2 deputados federais. Uma vergonha, olha aqui. Sim, 270. Não, 207. Abstenção, 1. Total do quórum, 478. Então, por 270 foi aprovado ontem na Câmara de Deputados Federais. Tem que ser aprovado ainda no Senado, tal. Mas isso aqui, quando querem, vão aprovar. E vão aprovar isso aqui. Eu não encontrei o link
de quem votou. Mas eu vou, assim que eu encontrar o link, se eu achar o link, eu vou colocar ainda na descrição do vídeo quem votou a favor. Viu, meu querido, meu querido? Falei que eu vou colocar, só se eu não encontrar. Porque se eu encontrar, eu vou colocar. Porque, assim, é sério. Isso é sério. São bilhões de reais gastos com a máquina política no Brasil. Não é? E existe reforma de tudo quanto é jeito. Já fizeram reforma da Previdência, lascando com aposentados, pensionistas e trabalhadores. Já houve a reforma trabalhista, lascando com os trabalhadores. Tudo com o mote de quê? Diminuir despesa, diminuir dívidas e tal e coisa. Beleza. Ah, e tem que fazer a reforma administrativa que estão querendo fazer e tal, porque a culpa é dos servidores públicos, a culpa é do aposentado, reforma tributária, previdenciária, a reforma trabalhista, a culpa é do trabalhador e a reforma política. É muita mamata. É muita mamata. Hoje em dia, muitos políticos querem ser políticos, não é porque ele tem a aptidão, o dom de trabalhar para o povo, para o próximo, não. Ele entra na política para ficar rico, porque é muita mamata, é muito privilégio, é muito toma lá da cá. E ninguém fala da reforma política. Sempre quando fala em reforma para sentar o cacete no trabalhador, que ganha já uma miséria, no aposentado, no pensionista também, que já ganha uma miséria, e ninguém fala em reforma política, onde um deputado federal ganha 47 mil reais. Aí depois vem os políticos bolsonaristas, o paladino da falsa moralidade, não é? De paladino da justiça, de paladino da moralidade, tudo picareta, tudo hipócrita, e pega e aponta o dedo para o judiciário. Mas peraí, ô deputado, ô senador, vocês querem resolver o problema dos super salários do judiciário? É fácil resolver. É só vocês colocarem ordem primeiro na casa de vocês. É só vocês fazerem a reforma política, cortando na própria carne, derrubando mamatinhas e privilégios e prerrogativas. Aí sim, aí depois vocês podem derrubar o que vocês quiserem do judiciário. Aí fica um monte de deputado bolsonarista apontando o dedo. E o ministro do Supremo Tribunal Federal ganha 47 mil reais. Aí eu te pergunto, quanto que o deputado federal ganha? 47 mil reais. Auxílio combustível, auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio passagem de avião, auxílio diária, auxílio tudo. Além da verba de gabinete, que no total dá mais de 1 milhão por ano. E tem carga ali de 25 a 45 cargos à disposição dele. Quer moralizar, ô deputado senador? Deixa de hipocrisia. Moraliza na sua casa primeiro, no Congresso Nacional. Aí eu tenho certeza que vocês conseguem moralizar no judiciário. Mas fica uma hipocrisia, um enfiando e apontando o dedo para o outro, enquanto o dedo dele está tão podre, está quase caindo. E a culpa é nossa. A culpa é do trabalhador. A culpa é do aposentado. A culpa é do pensionista. A culpa é do servidor público. Vamos fazer reforma. Cadê a reforma política? E ontem teve ainda a picaretagem lá, né? Gilvan da Federal. Não. Foi determinada a suspensão dele. A suspensão dele por 15 votos a 4. Mas suspensão tá pouco. Eu tinha que ser caçado. Tinha que ser preso. E ontem ele de cara de Madalena arrependida. Uma cara de Madalena arrependida, o Gilvan da Federal, tiro, porrada e bomba. Bandido bom é bandido morto. E tava lá com a cara de Madalena arrependida. É porque a minha sogra teve um AVC e está fazendo cirurgia. Desejo plena recuperação à sogra dele. Plena recuperação, que Deus abençoe e que ela possa se restabelecer. Mas nós não podemos esquecer que Gilvan da Federal, há 2 semanas, vou usar o pleonasmo vicioso, há 2 semanas atrás,
desejou que Lula tivesse um AVC. Desejou que Lula morresse. O que você planta, você colhe. E que Deus possa ter misericórdia da sogra e recuperá-la plenamente. E ontem estava dando um de paladino da moralidade, do exemplo e da ética, da urbanidade, da civilidade lá, dando um de paladino, dizendo que se a suspensão do mandato dele servir para moralizar a casa, já vale a pena. Quem és tu? Quem és tu que xinga todo mundo, que agride todo mundo, machista, misógino, sexista, desejando a morte de Lula, que Lula morra, que tem um AVC. E ontem estava lá com cara de Madalena arrependida, dando um de moralista. E o Gustavo Gaia? Se perdoarem ele, se deixarem ele para ele não ser suspenso, eu não vou me importar que me chamem de assassino. Porque tem um monte de gente aqui que me chama de assassino. E eu até hoje não representei no Conselho de Ética. Do outro que dando de moral, de paladino da moralidade, da ética, da urbanidade, da civilidade. Sendo que são exatamente o contrário. Em relação a Gustavo Gaia, a pergunta é: Gustavo Gaia matou ou não matou? Matou. Quem mata uma pessoa na direção de veículo automotor, embriagado, é assassinato ou não é? Assume o risco de produzir o resultado morte ou não? Eu sei de uma coisa. Com a cassação de Glauber Braga, os parâmetros vão ter que mudar. E é um absurdo. Nós temos que falar sobre isso, nós temos que comentar sobre isso. Porque a Câmara de Deputados, desde o governo, do governo, do primeiro-ministro, né, do Arthur Lira, virou, eu vou ser bem, porque eu sei que tem criança na sala, então eu vou ser bem comedida. Virou a casa da mãe Joana, para não falar outra coisa. De agressão, de mentiras, de ataques, onde eu digo para vocês e repito, inclusive ali tem um laboratório de cria de terrorista, onde deputados e senadores incitam pessoas ao crime, tipo o tio França, que tentou explodir o Supremo Tribunal Federal, acabou se implodindo, e outros que já foram presos. Eles deram uma recuada agora, porque está tendo esse movimento. Mas não se engane. Se caçarem Glauber Braga, muita gente ali vai ter que ser caçada também. O pau que bate em Chico vai ter que bater em Francisco. E eu fico tão pé da vida quando comparam Glauber Braga com Daniel Silveira. Eu fico tão indignada da injustiça que estão fazendo com Glauber Braga. Daniel Silveira é bandido. Daniel Silveira desobedeceu 227 ordens judiciais. Daniel Silveira era tiro, porrada e bomba, agredia todo mundo, ameaçava todo mundo, incitava o crime, fazia e acontecia, porque achava que ia ficar impune, porque achava que ia ter golpe, e achava que que o perdão de Bolsonaro ia prevalecer. Aí querem comparar a cassação de Daniel Silveira, bandido, condenado pelo Supremo Tribunal Federal, com Glauber Braga. Que a única coisa que fez foi se levantar contra o rei da Câmara de Deputados Federais. Muito possivelmente o chefe do orçamento secreto. Entrou com ação judicial em dezembro agora, do ano passado, agora, contra o presidente da casa, Arthur Lira, por safadeza com dinheiro das emendas, que foram tiradas das comissões e levadas para o nicho eleitoral de Arthur Lira em Alagoas. Por isso que ele está sendo cassado.
Já foi estabelecida a cassação pelo Conselho de Ética, por 13 votos a 5. Foi confirmada a cassação na CCJ pela Comissão de Constituição e Justiça, por 44 votos a 22. E agora só falta passar no plenário. No plenário, tendo 257 votos, que vai ser uma votação lá no plenário, que não está marcada ainda. Quem tem que decidir esse dia desse plenário, dessa sessão, é Hugo Mota, o presidente da Câmara de Deputados Federais. Só falta esse ato para ele ser cassado e inelegível. A cassação da casa estabelece ainda a inelegibilidade por 8 anos. Glauber Braga agora pode reverter essa situação tão somente pelo plenário da Câmara de Deputados Federais. E nos bastidores e nos corredores dizem que Arthur Lira está por detrás disso e que ele está irredutível, que ele quer a cassação e a cabeça de Glauber Braga de tudo quanto é jeito. Se Glauber Braga for cassado, isso vai depor contra o parlamento brasileiro. Vai ser uma mensagem muito ruim para todos nós brasileiros, a cassação de Glauber Braga. Vai passar a seguinte mensagem: que no Congresso Nacional poucos valem alguma coisa e que muitos ali não valem nada. Que são exatamente o político que eu falei para você, que não é político por uma missão, por um idealismo. É político por causa das negociatas. É político porque quer ficar rico. E o resto, que se lasque. Isso eu estou sendo boazinha porque eu estou entendendo que tem criança na sala. Estou sendo boazinha. Você sabe, não sabe? Você que me conhece, você sabe. Eu estou sendo boazinha porque eu estou entendendo que tem criança na sala. Para não dizer outras coisas. Mas vai depor, de fato e de verdade, não é contra Glauber Braga a cassação dele. Vai ser um ato contra o próprio parlamento brasileiro. Um ato de vergonha que vai ficar na história. Por isso que eu ainda acredito que ele talvez consiga reverter no plenário. Porque não é uma cassação justa, é uma perseguição política contra Glauber Braga, porque, reitero, ele se levantou contra o orçamento secreto das emendas secretas da Câmara de Deputados Federais, onde 4 deputados já estão sentados no banco dos réus, 3 do PL de Bolsonaro e 1 do União Brasil. É isso que está acontecendo. Gilvan da Federal tinha que ser cassado e tinha que estar preso, na minha opinião. Ficou barato para ele. Ficou barato. Agora, eu não posso deixar de destacar a fala do deputado federal Paulo Pimenta. Falou um tico-tico do que eu gostaria de falar. A pilantragem aqui. Vamos ver essa fala dele que vale a pena. Senta o dedo no like, comenta e compartilha. Queremos justiça, somos resistência. E vai se lascar, gadaiada. Senhoras deputadas, essa sessão ela é muito importante para o parlamento e ela é muito importante para a democracia, presidente. Eu sou parlamentar aqui nessa casa há vários mandatos. Fui presidente de comissões, fui líder de bancada, travei muitos debates aqui com parlamentares de direita, de centro, mas confesso a Vossa Excelência e aos demais deputados e deputadas que esta casa jamais viveu um ambiente de intolerância, de violência, de ódio, como nós vivemos nesse último período. A conduta de parlamentares que optaram,
com as suas presenças nesse ambiente, de estimular um ambiente de intolerância e de ódio, ela é incompatível com o ambiente do parlamento. O ambiente do debate das ideias, da divergência e do respeito, senhor presidente. E do respeito. Ao longo da minha trajetória, em inúmeras oportunidades eu fui obrigado a processar pessoas por injúria, por calúnia, por difamação. E quero aqui dar um testemunho a Vossa Excelência. Nenhum, quando chegou na audiência, sustentou o que tinha dito. Quando começa a chegar próximo do dia da audiência, liga a mãe, liga tio, liga filho, liga parente, pedem desculpas e propõe todo tipo de acordo, até mesmo a retratação. Eu tenho uma pasta de retratações. Essa atitude, senhor presidente, que alguns aqui tentam classificar como hombridade, não tem nada de hombridade, é covardia. Eles se retratam por covardes. Porque diante da certeza da punição, diante da certeza que foram pegos, eles se acovardam e choram, e falam na mãe, e falam na filha, e falam na esposa, e choram, e pedem desculpa. Porque esta é uma conduta típica dos covardes. E esse espaço, o espaço do parlamento, não é o espaço da covardia. É o espaço do debate. É o espaço da divergência. É o espaço do contraditório. E eu digo mais, senhor presidente. Eu respeito mais um parlamentar que faz um debate franco e aberto do que aquele que insinua. Porque o que insinua, ele é covarde, inclusive porque não se dispõe a fazer um debate com alguém. Aliás, uma coisa que era um princípio nessa casa, e até um princípio de convívio em sociedade, que era falar das pessoas quando elas estão presentes, também não existe mais. Os covardes, eles atacam os parlamentares, qualquer um de nós, inclusive quando nós não estamos presentes. Portanto, senhor presidente, esse Conselho de Ética precisa dizer para a sociedade brasileira e dizer para o parlamento que nós não vamos tolerar mais que parlamentares desqualificados, que têm uma trajetória de covardia, queiram transformar esse ambiente num ambiente da ódio, da intolerância e da lacração. É curioso também, senhor presidente, que eles têm um traço comum. Eu fui deputado aqui com o Bolsonaro, muitos anos. Eu nunca vi o Bolsonaro ser corajoso a levantar a voz com o homem. O Bolsonaro, ele era covarde com as jornalistas mulheres, com as deputadas, com as colegas, com as funcionárias da casa. Mas ele nunca foi, eu nunca vi ele levantar a voz com o homem. Ele sempre foi um covarde. É curioso que o deputado que hoje está aqui, mansinho, uma vozinha baixa, né? Quase que chorando o tempo inteiro, ele tem uma lista de condenação também, todas mulheres. Condenado por atacar de forma covarde uma mulher, uma vereadora em Vitória. Condenado por atacar de forma covarde a vice-governadora. Então é uma oportunidade. É uma oportunidade para que ele possa compreender que este não é o ambiente desta conduta desqualificada, covarde, violenta, vil, que caracteriza a postura dele aqui dentro, desde o momento que ele chegou. Não adianta vir aqui ofender, agredir e no outro dia pedir desculpa. E muitos colegas aqui da direita sabem disso e convivem comigo aqui há muitos anos. Nós tivemos aqui muitos debates, mas nunca neste nível do que nós estamos assistindo. Portanto, senhor presidente, não se trata só aqui de um desagravo à deputada ministra que foi ofendida. Porque percebe, Vossa Excelência, que o deputado que agora há pouco disse assim, trata-se de um pai de família.
de um homem honrado que tem família. Sim. Que a deputada não tem família, não tem filha, não tem filho, não tem família, que se sente agredida e atingida quando é de forma covarde, vil, ofendida e desqualificada, de forma covarde, como de forma sucessiva esse indivíduo tem feito aqui dentro dessa casa. Aí não tem família, não tem filha, não tem mãe. Aí vocês não lembram que não é só vocês que têm família. Quando acusam qualquer um de nós de forma covarde todos os dias, geralmente quando nós não estamos presentes, vocês não lembram que nós também temos família, que sofrem diante da injustiça, diante da injúria, que nós temos nossos filhos, nossos amigos, nossos familiares, que são enxovalhados de forma covarde por vocês todos os dias, como se vocês estivessem acima do bem e do mal e convivessem com a impunidade dentro dessa casa. Chega, senhor presidente, chega de covardia aqui dentro dessa casa. Chega desse ambiente de intolerância e de impunidade. Ou alguém acha que se enrolar na bandeira do Brasil é um escudo contra a covardia e contra a impunidade? Não é, senhor presidente. Aliás, é uma desonra para esse país ver essa bandeira no ombro de que ela está. Eu espero que essa casa hoje, aqui... Isso é um paredão de fuzilamento, senhor presidente? É um paredão de fuzilamento? É um paredão de fuzilamento? Vamos ouvir o deputado. A total hipocrisia, senhor presidente. Não tem condições de ter tranquilidade no momento desse. Vamos. Está garantida a palavra e garantido o tempo do deputado. Vamos Vossa Excelência, não é indivíduo. Vossa Excelência. É um paredão. Eu lidei 20 anos com vagabundo, com criminoso, nunca tratei ele da forma que o deputado Gilvan está sendo tratado aqui. O deputado Gilvan vai ter a oportunidade de falar. O deputado Gilvan vai ter outra oportunidade de falar. Não falou nada sobre como a presidenta Gleisi foi tratada. O senhor é tão covarde quanto? Eu peço... Presidente, eu peço, por gentileza, que possa puxar a folha corrida aí, tá feio, presidente. Vamos garantir a palavra do deputado. Puxar a folha corrida aí de quem tá falando, tá feio, hein? Pois não, deputado. Deputado Paulo, seu tempo tá garantido, tumultuar e vai embora. Tá se aproveitando do momento, o camarada tá numa situação difícil, rapaz. Puxar a folha corrida aí é difícil. Presidente, se a gente permitir que a fala de qualquer parlamentar seja interrompida dessa forma... Tá, vamos, por gentileza, vamos terminar. Presidente. Se Vossa Excelência quiser se inscrever para falar, Vossa Excelência pode se inscrever. Vamos ouvir o deputado Paulo Pimenta. Essa é uma demonstração, senhor presidente, do que eu estava dizendo. Na hora que a deputada foi ofendida, não gritou aqui, não levantou os gritos, que era uma covardia o que estava sendo feito com relação a uma mulher que sequer estava aqui presente. Isso é uma falsa moral, covarde e hipócrita, e acha que vai nos intimidar. Gritando fora do microfone. Então nós vamos aqui hoje dar um sinal para o país e dizer: chega! Chega de covardia, de hipocrisia, vai ser punido e nesse tempo vai ficar em casa. Agradeço. Para concluir, deputado. Pois não, para concluir. Nesse tempo vai ficar em casa. Concluir. Vai ficar em casa durante esse tempo, pensando e aprendendo como é que a pessoa tem que se comportar para conviver no parlamento, para conviver na divergência, para conviver no debate respeitoso, no debate das ideias, que é um princípio fundamental da democracia e que sempre nos acompanhou dentro dessa casa. Por isso, nós defendemos essa punição e que saia daqui hoje como um exemplo para todos aqueles que agem de forma covarde aqui dentro dessa casa. Vocês perceberam o cinismo? Ai, o cara tá sofrendo, o cara tá numa situação difícil, ainda tá sendo humilhada. E a Gleisi, que passou por uma humilhação? E Lula, que o cara desejou a morte dele? Aí, nesses defensores aí do humilhado, ninguém se levantou para defender, não. Agora, para defender o agressor, se levantou. Teve gente ali, até o próprio Gilvan da Federal, ele quis colocar a culpa na vítima. É que nem os estrupadores fazem. Né? O estrupador, para ele se tentar tirar a sua responsabilidade, o que é que ele faz? Ele tenta colocar a culpa na mulher. Ele tenta colocar a culpa na vítima. Foi a mesma coisa que eles fizeram lá, a estratégia de defesa deles.
Se a carapuça serviu, então eu não ofendi, eu não tenho nada a ver com isso. O problema é da Gleice, o problema é do Montanho, o problema é do Lindinho e tal e coisa. São covardes. Tentaram colocar a culpa na vítima, igual o estrupador faz com as mulheres. Tenta colocar a culpa na mulher. Pelo ato insano que fizeram. Só que não colou, né? Não colou. Pena que ele não vai ter a suspensão total do salário dele, né? Deputados e senadores recebem subsídio. E ele vai receber parte do subsídio dele nesses 3 meses. Vai, André, vai. Porque o regimento interno fala isso. Vocês me perguntaram aqui, eu estou respondendo para vocês. E beijo para a Fátima Santos, viu? Muito obrigada, querida. Beijo no seu coração. O que ocorre, gente? Eu vou falar uma coisa para vocês. Tem que moralizar a casa. Deputado federal ganha 47 mil reais, não é para fazer um picadeiro de safadeza e de picaretagem na Câmara de Deputados Federais e o senador no Senado, não. Ganha para apresentar soluções que virem lei, que virem instrumentos legislativos obrigatórios para resolver os problemas da sociedade brasileira. E não para fazer o que estão fazendo, que é uma vergonha. E quem faz o que tem que ser feito está sendo caçado, que é Glauber Braga. Olha que loucura. Olha que loucura, olha que inversão de valores. Onde o bandido é o mocinho e o mocinho é o bandido. Aí fica difícil. Aí tá ficando difícil. E eu vou falar novamente. Todos esses movimentos depõem contra a própria estrutura parlamentar. E esse Gilvan da Federal tinha que ser caçado logo. Inclusive vão voltar hoje, viu? Análise daquela safadeza da suspensão do processo criminal contra a Ramage, que estão tentando suspender contra todos e o Supremo já falou que não pode. Nós vamos acompanhar isso também. Fique ligado aqui no canal que nós vamos acompanhar. Olha aqui. Recadinho de Fux sobre Moraes enfurece bolsonaristas. Ministro que virou o queridinho da extrema-direita no caso dos golpistas deu banho de água fria nos seguidores do ex-presidente. Impossível ser mais direto. Os bolsonaristas se apegaram a Luiz Fux, porque Luiz Fux, julgamentos pretéritos, diz que ia analisar no momento certo, no julgamento, se realmente houve tentativa de golpe ou se foi apenas atos preparatórios, que não significa crime. Foi apenas atos preparatórios para uma tentativa de golpe. E que a tentativa de golpe não aconteceu, só foi atos preparatórios. Ele falou isso, que ia analisar essa situação. Aí o que aconteceu? Ele já virou o queridinho das hordas bolsonaristas. Bolsonaro citou ele na última manifestação, Michele Bolsonaro citou ele na última manifestação. Não manche a sua carreira de juiz, não manche a sua vida profissional e pale. Ou seja, ele virou a esperança dos bolsonaristas dentro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, porque ele manifestou que ia analisar isso a fundo. Só que agora ele já virou objeto de pancada dos bolsonaristas, porque ontem, no julgamento, ele deixou claro que não tem nada contra o ministro Alexandre de Moraes, pelo contrário, que ele admira muito o ministro Alexandre de Moraes e que não é adversário do ministro Alexandre de Moraes. E que pode ter um posicionamento divergente, que isso não significa em nenhuma monta ser contra Alexandre de Moraes, ser contra o ministro nas posturas dele e no posicionamento dele enquanto relator em relação aos golpistas. Aí pronto, aí os bolsonaristas agora estão magoados. Parte estão magoados com o Luiz Fux e a outra parte está enfurecida com o Luiz Fux. Vamos ver um tico-tico dessa parte que vale a pena? De ontem? Ontem, meu querido, você não estava aqui não? Ah, não acredito. Ontem, o Supremo Tribunal Federal, a primeira turma, tornou réu mais um grupo aqui, que é o Núcleo 4, que são esses aqui, ó. Esses 7 aqui ontem, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal tornou réu eles
pela tentativa de golpe, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado ao patrimônio público, dano qualificado ao patrimônio tombado. Tornou réu, ou seja, aceitou a denúncia e vai começar, então, o processo criminal contra eles. Quando, Andréa? Vai ser publicado no Diário Oficial da União essa decisão aqui. Eles podem entrar com embargo ainda, mas embargo é um recurso rápido. Aí vai ser publicado no Diário Oficial da União. Assim que for publicado, eles serão intimados da abertura do processo e serão citados para apresentar a defesa, quando inicie, então, o processo. Foi isso que Bolsonaro tentou não ocorrer, o início do processo com a citação válida. Por isso que ele se escondeu lá dentro da UTI. Só que, como não deu certo, aí ele correu e já saiu da UTI, já até saiu do hospital. Porque o que ele queria era evitar a citação. Como diz a lei, inicia o processo com a citação válida. E teve uma citação válida lá dentro da UTI, porque ele deu entrevista da UTI, estava vendendo capacete lá dentro da UTI, fez live de mais de 2 horas de dentro da UTI, todo sorridente. Mostrei tudo isso aqui para vocês. Então, com a citação válida, inicia-se o processo. Vai ser o que vai acontecer com esses aqui. Aí, durante ontem o processo, Luiz Fux se manifestou e falou sobre essa situação aqui em relação ao Alexandre de Moraes, que é importante a gente reverberar. Por que, André, que é importante a gente reverberar? Porque, primeiro, para deixar o gadinho mais nervoso. Ou o gadinho mais nervoso para ver se ele acorda para a vida. Porque tem gadinho aí que está arrastando o chifre no asfalto, de iludido, de enganado. Então é para saltar todo o engano, tal coisa do gadinho. Por isso já coloca aí dentro desse contexto, Lula tetra 2026, Gilvanda Federal se lascou e vai se lascar mais, Glauber fica e curte a live. O quê? Não? O que foi? Você não curtiu a live até agora? Eu estou falando, tem quase 1 hora, você não curtiu a live? Ah, não, eu vou embora então. Você já sabe que eu já fiz isso. Eu vou embora. Curte a live. E outra coisa, fofoca. Antes de entrar no trem aqui, fofoca. Vem cá. É dia 13. Dia 12 pro dia 13. Vamos ir com tudo no IBEST. Porque aí vai passar direto. Eu pensei que fosse essa terça-feira, não foi não. É semana que vem. Entendeu? Você nem precisa votar esses dias, não. Só se você quiser. Não, se você quiser. Não, eu não vou ficar, não. Não, só se você quiser. Mas na segunda-feira e terça-feira que vem, eu votar 3 vezes assim, ó, sem perdão, sem chororô, tá bom? Mas se eu fosse você, eu continuava votando, porque eu tô lá em primeiro lugar desde quando começou. E é bonito. Hoje nós temos que ganhar esse trem, só homem que ganha. Nunca uma mulher de esquerda ganhou. Comentarista. Eu não tô em primeiro, não? A gadinha, tem gadinho. Tem, né? Oh, meu Deus, selecionado veio desde o ano passado, gente. Os selecionados que estão lá foram os primeiros colocados desde o ano passado, inclusive o professor José está lá. Já veio selecionados desde o ano passado. Eu estou falando na seleção agora. Na seleção agora eu estou em primeiro lugar desde quando começou. Tem gato que gosta de desinformação mesmo, né? Ô povinho que gosta de uma fofoca, gosta de uma de mentirinha, gosta de uma desinformação. Só por isso você vai lá e vota. Gadinho, para de arrastar o chifre no asfalto. Lula é tetra! Lula é tetra! E toma aqui, ó. Tome na cabeça aqui agora, ó. Com a mensagem do Luiz Fux para vocês. Luiz Fux mandou uma mensagem para vocês. Uma mensagem bonita, menino. Ô, mensagem bonita do Luiz Fux. Vamos ver juntos aqui. No crédito, no débito e no Pix, né, Nicolas? Se me permite, Ministro Luiz Fux, com a palavra. Essa bisbilhotagem ridícula, ela se referia a uma decisão que eu teria proferido no CNJ numa sexta-feira, impedindo uma medida contrária à lei, e que, eventualmente, isso teria uma ligação familiar minha com o ministro Barroso. Eu tenho muita admiração pelo ministro Barroso, é um querido afilhado de casamento, porque eu celebrei o casamento dele como juiz do registro civil, mas eu não tenho nenhuma vinculação familiar. Então, acho que isso é tão alacre que isso não tem a menor presidente. E houve urna eletrônica no casamento, ministro Fux? Não, houve urna eletrônica. Quase com poesia. Que bom. Ministro Alexandre, com a palavra. Presidente, 2 considerações. Primeiro, presidente, Vossa Excelência sabe que eu fico extremamente magoado, porque quando surge, por exemplo, o nome do ministro Fux,
ninguém pede a suspeição dele. Quando surge o meu nome, são 868 pedidos de suspeição. Então, na verdade, é suspeito é quem está pedindo uma suspeição, impressionante. O segundo ponto, ministro Flávio, o Marcelo Bornevetti, ele foi segurança do ex-presidente Jair Bolsonaro na campanha de 2018. Ele está na Polícia Federal desde 2005, foi segurança, e a partir do mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele assumiu o Centro de Inteligência Nacional da BIM. Excelência, pela ordem, o Marcelo e esse advogado jamais arguiu a suspeição de Vossa Excelência. Então, ao invés de 637 vezes, 636 vezes, agradeço, doutor. Agradeço, doutor Hassan Magid de Castro Souque. Na verdade, o que o ministro quis dizer é o seguinte: já que houve também uma citação indiferente, mas houve, no processo, que eu também poderia ser suspeito para julgar porque eu fui mencionado. Sim. Mas era tão indiferente, tão supérfluo, tão risível isso que ninguém... Não sobraria nenhum ministro para julgar, né? E não há Papa no Vaticano, né? Nesse momento. O julgamento seria impossível. Desejo o esclarecimento da doutora Juliana. Eu agradeço. Pois não, doutora Juliana. Obrigada. Bom, primeiro, a defesa de Giancarlo também não pediu a suspeição de Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes. Ministro Alexandre, menos uma, 632. Né? Tampouco eu não havia contado, a advogada já tinha excluído. Obrigada. Tampouco a suspeição de Vossa Excelência, ministro Fux, esclarecendo o período de Giancarlo dentro da BIM. Giancarlo ficou lá por 6 anos, é um militar cedido, entrou por um processo seletivo comum, enfim, qualquer, não foi chamado, participou de um processo seletivo no governo Temer ainda, e esclarecendo sobre a questão de vincular ministro Fux e ministro Barroso às urnas eletrônicas. Essa notícia, Excelência, ela veio encaminhada, ela já existia. Ela foi postada anteriormente num blog chamado Painel Político, um blog de opinião, por Alan Alex. Desconheço também. E esclarecendo o questionamento da ministra Carmen Lúcia, Excelência, segundo consta, a investigação feita pela BIM, que, novamente, desconheço se legal ou ilegal, porque, né, não é minha função defender a BIM, mas a investigação feita pela BIM 1 ano antes foi para análise da situação da empresa e possibilidade de interferência, em relação a positivo e em relação a um senador que seria fundador da empresa. Agradeço a doutora Juliana Rodrigues Malafaia pelos esclarecimentos e passo a palavra agora ao doutor Tiago Ferreira da Silva, que falará pelo denunciado Reginaldo Vieira de Abreu. Doutor Tiago, seja bem-vindo à tribuna. Vossa Senhoria tem... Peraí, gente, não está aqui, não. Não é isso aqui que eu queria, não. Não obstante tenha sido engraçadinho, mas não era esse aqui que eu queria, não. Eu acho que é esse aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Foi engraçadinho por quê, Andréia? Explica. Deixa eu te explicar. Foi porque Luiz Fux, ele foi um dos investigados pela BIM paralela. Aí eles investigaram ele por uma questão tão idiota que Luiz Fux falou assim, esse povo é tão imbecil que me investigou por uma decisão que eu dei lá no STJ que não tinha nada a ver com nada a ver. Inclusive, Alexandre de Moraes, na segunda parte do julgamento, ele mostrou os documentos, vários documentos. Alexandre de Moraes foi muito detalhista, mostrou muitas provas, porque tem muita gente falando que não tem provas. Ele mostrou muitas provas e ele mostrou, inclusive, o documento que a Polícia Federal conseguiu alcançar dos nomes das pessoas que foram investigadas pela BIM. Tem lá, ó, vários deputados, senadores, jornalistas, ministros do Supremo que foram investigados pela BIM paralela de Bolsonaro. Então, é esse o contexto dessa conversa aqui, ó. E outra situação que esse contexto mostrou é que os advogados, foi interessante, você que estava aqui comigo, você estava aqui comigo? Você que está aí agora? Se tiver, você coloca, eu estava. É interessante que Alexandre de Moraes sabe mais dos clientes dos advogados que os próprios advogados. Alexandre de Moraes estudou tudo, tão estudado, que ele sabia todo o contexto, inclusive os antecedentes dos clientes, dos advogados, e os advogados não sabiam. Tava, né? Você tava. Os advogados não sabiam. Aí o Flávio Dino até riu e brincou. Pode perguntar para o Alexandre de Moraes, que o Alexandre de Moraes sabe. O Alexandre de Moraes sabe mais do que os próprios advogados da vida dos clientes dos advogados.
Interessante essa parte aqui. Mas eu acho que é aqui que está a parte que deixou os bolsonaristas enfurecidos. Se não for, aí a gente mostra depois. Mas eu acho que é. Olha aqui. Primeira turma aqui, presidente, lembrando que há uma única divergência do ministro Luiz Fux, que passo a palavra. É aqui. Senhor presidente, queria saudar Vossa Excelência, parabenizar por esse empenho de realizar as sessões matinais para que possamos concluir. Queria saudar também a eminente subprocuradora-geral, doutora Cláudia Sampaio Marques, com quem eu tive o prazer de trabalhar durante tantos anos e continuo tendo, nossa decana, a ministra Carmen Lúcia, o eminente relator, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino. Senhor presidente, na verdade, eu só pedi a palavra, não foi para repetir o que eu já disse, mas eu pedi a palavra porque nessa parte eu divergi. E, a respeito da divergência, eu gostaria de esclarecer, porque andei lendo algumas coisas completamente dissonantes da realidade. Eu e o ministro Alexandre temos uma amizade anterior à entrada dele no Supremo Tribunal Federal. Eu respeito muitíssimo o trabalho do ministro Alexandre de Moraes, que foi minucioso, um trabalho extremamente robusto, um trabalho que demorou muito tempo, sem prejuízo das suas outras funções. Então, só esclarecer que eu sou magistrado, como o ministro Alexandre é magistrado, como outros são magistrados. Então, que exatamente em razão da nossa amizade, em razão da nossa convivência de há muito, eu respeito as posições do ministro Alexandre de Moraes, como também tenho certeza que ele respeita as minhas posições divergentes. E, na verdade, o que há aqui não é discórdia, o que há aqui é dissenso. Então, se alguma coluna apurou que eu estou aqui para fazer alguma frente ao ministro Alexandre de Moraes, apurou muito mal, porque, na verdade, eu estou aqui mantendo pontos de vista que me parecem que são os adequados à luz da minha visão de direito penal, de direito processual penal, inclusive em relação à competência, porque eu julguei a questão de ordem da competência e, na oportunidade, eu esclareci, em primeiro lugar, que, como presidente, eu havia modificado o regimento transferido para o plenário. E, em segundo lugar, porque se nós estávamos julgando todas essas pessoas na qualidade que elas exerciam, nós deveríamos mandar para o plenário. E, por uma questão de conexão probatória, todos iriam para o plenário. Mas, já que nenhum deles tinha mais nenhuma qualificação para o foro de prerrogativa, eu determinava, então, a remessa para o juízo de origem. Esses dissensos em relação à matéria jurídica fazem parte da vida de um colegiado. Mas, ainda assim, mantemos entre nós respeito, lealdade, e, no caso específico do ministro Alexandre, já nos conhecemos há muito mais tempo, temos amizade e tenho absoluta certeza de que essas frágeis alusões que se fazem, de forma alguma, vão infirmar nem o ponto de vista do ministro Alexandre, que eu respeito, e nem o meu, que também mereço o respeito daqueles que pensam diferente de mim. Então, com isso, eu só mantenho o que eu já falei sobre a incompetência, eu divido, e, com relação às demais preliminares, o ministro Alexandre vai relatar o que já decidimos. Agradeço, ministro Luiz Fux, e devolvo a palavra ao ministro Alexandre de Moraes. Obrigado, presidente. Até aproveito as palavras do ministro Fux para cumprimentar a imprensa aqui presente, que vem acompanhando já o terceiro julgamento, o núcleo 4, mas o terceiro julgamento dos núcleos. Parabenizar a imprensa pelo trabalho. Ministro Fux, 99,9% do trabalho da imprensa, esse trabalho sério de todos aqueles que estão aqui. Alguns querem transformar o Supremo na revista Caras, então tiram foto na minha gravata, do terno do ministro Flávio Dino, querem fazer intriga. E, obviamente, como Vossa Excelência disse, isso não é levado em conta aqui, até porque um tribunal é um órgão colegiado exatamente para cada um debater, discutir e apontar a sua posição. Então, ministro Fux, vão ter que fazer muito mais para colocar
me colocar contra Vossa Excelência e vice-versa. E é bom ter dito isso, porque senão, ministro Fux, alguns, por falta de notícia, iam falar que foi Vossa Excelência que machucou meu ombro. Então, que já fique claro, o ministro Fux é inocente em relação a isso. As nulidades aqui, o ponto 3, presidente, as nulidades, também, salvo uma, todas já foram. Essa parte que eu queria mostrar. E é interessante que eu sempre comentei aqui com vocês em relação a Luiz Fux, gente. É normal. É normal num colegiado ter uma postura dissente, ter uma postura diferente. É normal da democracia ter posicionamentos divergentes. E eu digo que é até saudável que no julgamento de Bolsonaro tenha posicionamento divergente. É saudável, é saudável. Não é ruim, não. Faz parte da democracia a divergência. Faz parte a dialética, os posicionamentos contrários, desde que, claro, com respeito, com ética, com civilidade, com urbanidade. Isso é normal. Tem o consenso e tem o dissenso. O que não pode ter é a coerção. A coerção, que é a força, é que não pode ter, a não ser para execução de ordens judiciais. Aí existe o fator da coerção, que é a força, que é o poder de polícia. Aí sim entra no momento certo para a realização daquilo que precisa ser realizado. Mas dentro do campo da política e do judiciário, do colegiado, é debate, pontos divergentes, é consenso uma hora, é dissenso outra hora. Agora, o que não pode ter é a coerção, o que está havendo, por exemplo, na Câmara de Deputados Federais, que é a violência pura. Onde a violência entra, a política sai. Onde a violência entra, o judiciário fracassou. Salvo a violência estatal, que é uma forma de coerção para execução do interesse público e manutenção da ordem pública para a realização da lei e da justiça, que é quando manda uma ordem de prisão, etc, etc e tal. Entendeu, meu querido? Então, a democracia é isso. É respeito, urbanidade, civilidade. Força e coerção só naqueles institutos que a gente chama de última ratio, de últimas estratégias a serem usadas, exatamente para garantir a pacificação social, a ordem e realmente que tenhamos uma vida melhor. Não esse galinheiro que muitas vezes a Câmara de Deputados Federais tem se transformado, por exemplo. Então, parabéns ao Supremo Tribunal Federal, que realmente está dando uma aula de civilidade, de ética ali nos julgamentos. E os posicionamentos divergentes, o dissenso, faz parte da democracia e faz parte de qualquer ambiente minimamente civilizado. Meu querido, minha querida, dá aquela paradinha. Toca no like e bota. Sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Quem gosta, fica, curte, comenta, compartilha e vota. Quem não gosta, Andréia, vá se lascar. Por quê? Porque eu não gosto de fofoca. Eu não gosto de fofoca, de mentiraiada. Vocês gostam de mentira, né? Estão mentindo aí 90 bilhões de fraude no INSS. Cria vergonha na tua cara. Senta e aprende. E cria vergonha na tua cara dessa picaretagem, dessa bandidagem, desse mau caratismo, dessa sem vergonhice de mentir no crédito, no débito, no Pix e agora de mentir também no consignado. Ave Maria, misericórdia, Jesus acende a luz. Meu querido, às 12h30 eu volto com mais uma live, mais informações e atualizações para você. Horário certo e marcar, horário certo e determinado. Aonde? Aqui. Eu, você e eu. Quem gosta fica, quem não gosta vai te lascar. Beijo no teu coração, até a próxima live, se cuida. Tchau, tchau. 12h30 eu tô de